Olá, meu nome é Eduardo e a música de hoje é Snow, do Red Hot Chili Peppers. Eu começo o vídeo de hoje agradecendo pelos 200 inscritos no canal. Recentemente eu fiz um vídeo agradecendo por 100 inscritos e parece que esse número dobrou em quase uma semana, assim. Então eu sou muito grato aí pela colaboração de todos vocês. Me deixa muito feliz e me dá muita energia para continuar fazendo esses vídeos, né? Dá pra ver que as pessoas estão comentando, estão gostando, estão pedindo mais música. Isso aí me deixa extremamente feliz. Então obrigado aos 200 inscritos. Obrigado ao Bruno por ter pedido essa música. É assim que esse canal funciona. Você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto. Talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou do vídeo, compartilha para ajudar o canal a crescer, né? Celebrando mais uma vez 200 inscritos. Essa é uma marca muito importante e veio muito rápido. Então eu sou muito grato realmente. E quando o Chili Peppers lançou a Black Summer, o que eu esperava era uma Snow. Então, se eu tivesse o poder, né, num universo paralelo onde eu fosse o produtor do Chili Peppers, quando eles disseram que iam voltar com o Frusciante, eu ia dizer pra eles, olha, Snow 2, quer lançar esse single pra destruir tudo e todo mundo ver que vocês estão de volta? Snow. Faz alguma coisa que seja parecida com Snow. Todo mundo diz que Black Summer, os comentários que eu tenho escutado é que Black Summer parece uma sobra do Stadium Arcadium, ou poderia facilmente entrar naquele disco. Então Snow tá bem nessa linha, né? Então, já que a gente tá falando de Stadium Arcadium, então ao invés de fazer uma Black Summer que é mais de meio de disco ali, né? Tem um clima mais morno. Ela tem embalo, né? Do meio pro fim ela ganha o embalo, ganha aquela coisa do Chili Peppers que a gente conhece, e depois de inúmeras escutadas ela cresce no gosto, né? Eu tô gostando bem mais dela do que eu gostei a uma primeira impressão, mas eu preferiria, ou a minha escolha inicial seria, vamos direto para um som impactante de primeira, né? Não deixa esse som que vai crescendo ao gosto, né? Claro que teve pessoas que gostaram direto, né? A primeira escutada, mas para mim é uma música bem de meio de disco. Vamos falar da música de hoje, então, e uma coisa que eu notei é que nesse canal os fãs de Chili Peppers e os fãs de Guns N' Roses estão em massa, né? Desses 200 inscritos aí, o Guns e o Chili Peppers é o que tá chamando as pessoas, né? Então, vamos falar deles. Para mim não é nenhum problema falar desses dois artistas. E Snow é um tema clássico, não só do Stadium Arcadium, mas também do Chili Peppers, né? Snow é uma gíria para cocaína. E no Stadium Arcadium eles já têm a música Charlie, que é outra gíria para cocaína, e no meio dessa música tem mais outras gírias para cocaína. Então, esse aí é uma droga que é a gasolina de muitos compositores, né? Especialmente o Chili Peppers e vários dos seus contemporâneos, né? Essa aí é uma droga que estava sempre permeou no mundo do rock, né? Esses caras aqui também eram clássicos usuários, né? Apesar do Angus Young não ser documentado que ele usava drogas, né? Talvez ele só era hiperativo, tomava muito leite com chocolate, muito açúcar, mas que é outra gíria para cocaína, então vai saber, né? Mas cocaína e músicos de rock é a combinação, não dá para dizer perfeita, mas, né, gera resultados, né? O que eu posso fazer, né? Não julgo. Vamos falar de inglês então. Quando Anthony Kiedis pega uma caneta para escrever, as músicas dele têm muita referência, muita metáfora, muitas expressões, muita analogia. Então são músicas muito boas para se aprender a língua e também para entender essa parte mais psicológica, né? Essa música aqui ela é bem direta no sentido de que a gente sabe o que ele está falando, né? Snow é claramente, tipo assim, é uma gíria bem comum para cocaína. Então a gente sabe o que vai ser o assunto da música, né? Ele não está falando que está nevando, né? Assim como o Ozzy Osbourne, né? Blizzard of Oz, né? A nevasca do Ozzy, né? Não era bem de neve que ele estava falando, né? Porque o Ozzy curtia muito que nevasse outra coisa no nariz dele, né? Então, Snow, neve, né? Essa aí. E o Hey-O a gente também já vai saber o que é, que também tá escondido ali, outra menção a drogas, mas a gente já vai saber o que é. Vamos pro verso 1 então. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. Então, eu vim a decidir, ou eu cheguei à conclusão, à decisão, que as coisas que eu tentei, que eu experimentei, elas estavam na minha vida just to get high on. Então, simplesmente para me fazer ficar chapado, né? Elevado. High é o velho clássico, né? Get high. Mas o get high também já se infiltrou no português, então todo mundo sabe o que é, né? When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Então, quando eu sento sozinho, eu me conheço um pouco mais, né? Eu me conheço um pouquinho melhor, but I need more than myself this time. Então, eu preciso mais do que eu mesmo nesta hora, né? Então, talvez aí ele enfrentando seus próprios demônios, tá dizendo aí, né? Eu não tenho forças para passar tanto tempo comigo mesmo, né? Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. Eu saio da rua, da estrada, para o mar e para o céu, né? Então aquela clássica linha do horizonte, talvez aí californiano, né? O Anthony indo para a praia, né?
And I do believe that we rely. Eu realmente acredito que nós precisamos disso. Então talvez ele seja... E é claro, né? É bem clássico assim, né? Ele se recarrega com a energia do céu e do mar, né? Então ele gosta aí de... tá na natureza, né? Tá no mar, tá na praia. Então ele tá num ambiente onde ele tá relaxado, onde ele pode ficar sozinho e aí enfrentar os seus demônios. When I lay it on, come get to play it on. Essa aqui é complicadinha, né? Lay é deitar, mas when I lay it on significa que ele tá distribuindo, né? Despejando, né? Botando aí as carreirinhas da neve na mesa. Come get to play it on. Então venha pegar para poder se divertir, para poder brincar, né? Então, simplesmente dizendo, né? Vem aqui pegar a carreira que eu distribuí, que eu botei na mesa, e a gente vai se divertir, né? All my life to sacrifice. Então, toda a minha vida para sacrificar. Então, claramente o que ele está dizendo, né? Quando ele experimentar essa substância, ele está sacrificando um pedaço da vida dele, por mais que ele tenha esse outro lado, esse paralelo dele que gosta de se conectar aí com a natureza, né? E a gente vai pro refrão da música, e se tratando de Anthony Kiedis, sempre tem um duplo sentido, sempre tem algo a mais, né? Ela parece ser tão simples, parece ser tão inocente esse refrão, só uma frase para tu gritar junto ao vivo, mas na verdade tem um outro lado por trás disso, que ele diz hey yo. Mas hey yo, ao invés seria tipo hey oh, então hey é de chamar a atenção de alguém e oh é simplesmente oh, né? Então, nossa, não faz sentido nenhum, mas soa muito parecido com yayo, que é uma outra gíria, outra expressão para cocaína, assim como snow. Então, quando ele está cantando hey yo, na verdade ele está chamando e invocando o nome da droga, né? Então tá aí mais um detalhe que ele botou escondidinho na música, ou não tão escondido assim, né? Para os caras que sabem e conhecem a substância, eles já sabem essa gíria, né? Então ela soa muito similar para quem conhece, né? E aí o fã que não tá muito ligado, tipo, eu não sou do mundo das drogas, mas sou mais do mundo do inglês do que do mundo das drogas. Quem sabe inglês vai entender, e quem entende de droga, né, e está acostumado aí a viver nesse mundo, também vai entender essa gíria. Então ele é muito esperto que ele consegue passar uma mensagem para públicos diversos com uma frase só, né? Esse é o sinal de um grande poeta. E ele diz, listen what I say, né? Então as pessoas sobre o efeito de cocaína falam demais, e ele está dizendo, escuta o que eu tenho para dizer. I got your hey yo. Então, eu tenho o seu cocaína, eu tenho a sua cocaína. Now listen what I say. Então, escute o que eu tenho para dizer, né? Então, e o refrão sendo repetitivo, assim, também dá esse entendimento de alguém sobre efeito de substâncias, né? Vamos pro verso 2. When will I know that I really can go to the well once more? Time to decide. Então, aqui ele se questionando, né? Esse som tem bem esse tom de dualidade. E ele diz, quando que eu vou saber que eu não posso mais ir para a fonte, para o poço, né? Então, a well é poço, mas aí ele tá dizendo, né, a fonte, né? No inglês também well tem essa conotação de tipo wishing well, a fonte, o poço dos pedidos, né? Então, well sempre tem essa conotação um pouquinho mágica, assim, né? A fonte de onde tu tira os teus poderes, onde tu tira a tua força. Então, uma fonte de águas que tu pode beber para se fortalecer, né? Então, well também tem esse sentido mais mágico, assim, e medieval quase, né? De histórias, fábulas e tal. Nossa, tanta explicação de well, mas tem vários sentidos. Time to decide. Então agora é a hora de decidir. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Quando está me matando, quando que eu realmente vou ver que tudo que eu preciso é olhar para dentro de mim? Então ele remetendo aí ao primeiro verso onde ele está se questionando, né? Que ele também não consegue ficar sozinho por muito tempo. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. Então eu venho a acreditar que é melhor eu não ir embora, eu não sair, antes que eu consiga a minha chance de andar, né? O ride é tipo assim, tu pode ride a car, né? Então tu tá andando num carro, mas tu pode ride a horse, então tu pode andar num cavalo, mas o ride também tem esse sentido de movimento, né? De ir para frente, né? O ride é a chance to ride dele é tipo assim, a minha chance de tipo assim, quando o cavaleiro vai cavalgando com o seu cavalo pro horizonte, né? No final de um filme de cowboy, assim, né? Então eles estão cavalgando em direção ao horizonte, eles estão ride, né? Riding into the sunset. Então tem essa ideia de finalidade, de conseguir atingir o teu objetivo. E aí ele repete, when it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Então, quando está me matando, o que realmente eu preciso, tudo que eu preciso é olhar para dentro. E aí, como essa letra tem um ponto de interrogação, ele está se questionando. Será que realmente tudo que eu preciso é olhar internamente? E provavelmente a resposta é sim, né? E aí ele diz, the more I see, the less I know, the more I like to let it go. Então, quanto mais eu vejo, menos eu sei, mas muito mais, né? Muito maior é a minha vontade de let it go, de deixar ir, né? Então, de largar as drogas. E aí ele diz, hey, oh, né? Então, a gente já sabe o que significa.
E aí ele entra na outra parte da música onde ele diz Deep beneath the cover of another perfect wonder. Então essa frase é complicadinha e tem duas palavras aqui complicadas de falar, né? Deep beneath. Então o beneath ele tem que tomar muito cuidado. O TH no final da palavra, ela sempre complica na hora de falar, né? Então tem que cuidar muito bem. E simplesmente dizendo, né? Lá fundo, debaixo das cobertas de outra maravilha perfeita, né? Então a gente já vai ver o que ele está dizendo. Where it's so white as snow, onde é tão claro, tão branco quanto a neve, né? Então ele está escondido aí sobre as cobertas dessa maravilha perfeita que é tão branca quanto a neve. Então tu já sabe o que ele está dizendo, né? Neve a gente já viu que é uma gíria para uma coisa. Então ele está simplesmente dizendo aí, né? Ele está coberto sobre um cobertor de neve e ele está se sentindo, né? Tá se sentindo acolhido, né? Tá se sentindo seguro debaixo, né? Porque ele tá profundamente, né? Deep beneath, profundamente por debaixo, né? Então ele tá realmente protegido por esse cobertor de neve, né? Finally divided by a world so undecided and there's nowhere to go. Então finalmente dividido por um mundo tão sem decisão, undecided, né? Sem indecidido, and there's nowhere to go, e não tem para onde ir. Então ele simplesmente talvez sentindo a pressão aí de ser um rockstar, né? Que, como a gente já viu em várias letras analisadas nesse canal, ser um rockstar não é fácil, né? E todos eles passam por depressão, uso de drogas, a velha briga contra a indústria da música. Então a gente vê que isso é um tema constante na maioria dos artistas e o Anthony também passa por isso, né? Então ele tá aí se escondendo, né, no seu cobertor de drogas para fugir desse mundo indeciso. In between the cover of another perfect wonder. Então agora aqui ele já mudou, né? No meio. Antes ele estava por debaixo das cobertas, mas agora ele está no meio da coberta de outra maravilha perfeita. Então talvez ele já esteja subindo, né? Não esteja tão fundo nas drogas, mas já esteja num nível intermediário. And it's so white as snow. Então ele também é tão branco quanto a neve, né? Então ele ainda está nessa. E aqui vem uma frase muito bela, mostra toda a poesia do Anthony. Running through the field where all my tracks will be concealed and there's nowhere to go. Então eu estou correndo pelos campos onde todas as minhas pegadas vão ser obscuradas, né? Vão ser cobertas, né? Concealed é tu esconder alguma coisa, vão ser escondidas, mas nesse caso aqui vão ser cobertas and there's nowhere to go. Então não tem para onde ir. O que ele está dizendo aqui é que se tu caminha por um campo de neve, as tuas pegadas ficam marcadas nele, né? Mas assim que a neve cai novamente, parece que o campo fica lisinho de novo. Assim, a neve tem uma propriedade de se aglutinar, de se juntar de um jeito que ela fique uniforme e aí parece que nada nunca aconteceu, né? E aí ele diz que não tem para onde ir. Então ele simplesmente dizendo que tudo que ele faz não está dando certo, né? Ou todas as marcas que ele está fazendo, todo o progresso que ele faz vai ser apagado, talvez pela própria falta de controle que ele tem com as drogas. Poesia. E a gente vai pro verso 3. Went to descend to a man for a friend. Então ele sabe rimar bastante, né? 3 palavras que rimam em uma frase só. All the channels that have broken down. Então, went to descend to a man for a friend. Ele está dizendo quando descer para fazer as pazes com um amigo, né? Então, simplesmente falando aí talvez da arrogância que ele tinha quando ele estava sob efeito de drogas. E também ele foi até chutado do Chili Peppers lá nos anos 80 por uso excessivo de drogas, né? Que coisa curiosa, né? O cara ser chutado de uma banda por usar drogas demais. É igual ao Steven Adler sendo chutado do Guns N' Roses por ser drogado, né? E foi o que aconteceu, né? Então, é engraçado também esse lado um pouquinho hipócrita das bandas, né? Tipo, todo mundo usa droga, mas, tu usa um pouquinho demais. Então ele está dizendo, né? Quando descer, talvez ele também tivesse consumido pela arrogância do uso de drogas, quando descer do lugar onde eu tô para fazer aí as pazes com um amigo, né? Talvez ele pedir as pazes e se desculpar com os membros do Chili Peppers. All the channels that have broken down. Então todos os canais que foram quebrados, né? Então simplesmente dizendo que não tinha comunicação entre as pessoas. Now you bring it up, I'm gonna ring it up. Just to hear you sing it out. Aqui é bem interessante também, né? Então ele junta várias coisas para fazer um trocadilho, né? Aqui não é tanto poesia, mas é mais um trocadilho. You bring it up. Então agora você traz esse assunto à tona. I'm gonna ring it up. Então eu vou badalar esse assunto, eu vou tocar nele. Então quer dizer, tu mencionou o assunto, mas agora eu vou falar sobre ele, né? Ring it up é simplesmente... Ring é tocar a campainha, né? Tocar um sino, tocar qualquer coisa, mas ele tá dizendo, né? Ring it up significa que ele vai fazer um alarde, né? Então tá, tu iniciou o assunto, eu vou continuar falando sobre esse assunto. Tipo, a gente não ia falar sobre isso, mas já que tu iniciou, agora a gente vai conversar sobre isso. Just to hear you sing it out. Então, só para escutar você cantar, né? Então agora... tu trouxe o assunto, eu vou dar o meu ponto de vista e você vai cantarolar, né, sobre esse mesmo assunto. Então, simplesmente fazendo um trocadilho entre palavras para dizer a resolução de problemas, né? Escalar as coisas quando tem algo para ser dito entre duas pessoas.
Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. Então, saindo da estrada para o céu e para o mar, né? Para o mar e para o céu, to the sea and to the sky, I do believe what we rely on. E eu realmente acredito nas coisas que nós precisamos, né? Que seria I do believe what we rely. Eu realmente acredito que a gente precisa disso, né? As coisas que nós precisamos, né? Estava correto da primeira tradução, né? Eu traduzo na hora, então às vezes eu me confundo um pouco na palavra que eu vou escolher para traduzir, né? Eu acho que fica mais espontâneo o vídeo e a gente não precisa também ficar com aquele formato quadradinho, né? De Google Tradutor. Às vezes é melhor tu ter um entendimento da letra de acordo com o que o artista estava pensando, né? Então se tu analisa a letra por completo, é muito mais fácil tu conseguir remeter a outras partes da letra e ter um entendimento, né? Então, como ele já tinha dito que ele saiu da estrada para ir para o mar e para o céu, ele realmente acredita que é isso que ele precisa, né? When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Então ele repete aquela parte que já tinha antes, né? Então ele tá botando aí as carreiras na mesa, ele tá chamando as pessoas para virem se juntar na brincadeira e ele tem toda a vida para ser sacrificada. Então de letra não tem mais nada novo, os temas se repetem, então também é outra marca de uma grande composição, ele repete e reforça a letra e os temas justamente para dar essa ideia do viciado, né? Então fica muito mais forte ter uma música com repetição quando o tema é sobre um usuário de drogas relatando a sua experiência, né? Então como ele está dividido e não consegue aí se livrar do seu vício, por mais que ele tente, fazendo todos esses ponderamentos, tu tem no final da música a repetição de vários temas que já vieram e aí ele reforça muito mais essa ideia de ele estar preso nesse loop que não se quebra, né? Esse ciclo vicioso realmente, né? Então literal um círculo vicioso, porque ele volta, ele tem suas epifanias e tem suas recaídas. Tem suas epifanias e recaídas, mas ele não consegue quebrar o ciclo geral que é o uso de drogas, né? Então, eu não sei como é que anda o estado do Anthony hoje em dia, mas eu imagino que ele já esteja sóbrio, já esteja participado de algum programa, alguma reabilitação ou alguma coisa do tipo, né? Fãs de Chili Peppers pode deixar embaixo nos comentários que eu vou adorar saber até, porque o cara é um gênio, né? O cara realmente é um poeta e ele reforça também a ideia que eu sempre disse, né? Grandes ideias saem de momentos muito extremos, né? Então esse cara que viveu uma vida aí de extremos, ele conseguiu botar toda a sua depressão, aí, toda a sua melancolia em letras e músicas muito bonitas. Então essa foi Snow do Chili Peppers. Obrigado ao Bruno por pedir essa música. Obrigado aos 200 inscritos, de coração mesmo. Eu fico muito feliz e muito agradecido que as pessoas estão gostando dos vídeos, mas tem alguma sugestão para melhorar o canal? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. 1º de abril vai vir um novo do Chili Peppers, a gente vai fazer um review dele também, então vai ter review de disco, vai ter mais conteúdo sobre música que a gente ama. Então meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.